economia, inclusive, é claro, a de Marília, esperando o investimento do dinheiro das cotas do PIS/PASEP para trabalhadores que atuaram entre 1971 e 88 com carteira assinada. Efetivamente, o dinheiro estará liberado para todos a partir desta terça-feira. Vamos até Brasília, porque há muita dúvida da população com relação a esse tema. Começa hoje a segunda fase do pagamento das cotas do fundo PIS/PASEP. Nesta nova etapa, que vai até o dia 28 de setembro, todos os cotistas, independente da idade, têm direito a sacar o benefício. Para dar mais detalhes, eu converso agora com o diretor de Assuntos Financeiros do Ministério do Planejamento, Sérgio Calderini. Diretor, como a pessoa faz para saber se ela tem direito a esse benefício? Bom, a primeira coisa importante a lembrar é que só tem esse benefício aquelas pessoas, aqueles trabalhadores que estavam no mercado formal entre 1971 até 1988. Então essas pessoas tiveram contribuições retidas pelos seus empregadores em seus nomes, tanto no fundo PIS para aqueles que estavam na iniciativa privada, como no PASEP para aqueles que estavam no serviço público. Hoje, essas pessoas que nunca realizaram saque podem efetuar todos os cotistas do fundo podem efetuar o seu saque nessa janela que nós temos até 28 de setembro. Para saber se você ainda possui essa cota, basta procurar os canais de comunicação, tanto da Caixa Econômica como do Banco do Brasil, que estão prontos para atender as pessoas, tanto telefones, sites, como também nas agências. Agora, a pessoa vai fazer o saque no caixa ou vai ser colocado depositado em conta corrente? Isso, essa pergunta é muito importante. Hoje, começam a ser feitos os pagamentos automáticos. Então, aquelas pessoas que possuem conta corrente na Caixa ou no Banco do Brasil vão receber os seus recursos automaticamente. Os recursos vão ser depositados hoje, vão ser compensados durante a noite e essas pessoas vão começar a verificar os recursos a partir de amanhã, dia 9. Como o volume de recursos é bem elevado, são mais de 5 bilhões de reais que vão ser feitos automaticamente, os pagamentos começam hoje e as pessoas vão perceber até o meio da semana que vem esses créditos sendo feitos. Na próxima semana, a partir do dia 14, todos os outros cotistas, independente em qual instituição possuem contas correntes, podem procurar as agências da Caixa e do Banco do Brasil para aí sim realizar o seu saque nos bancos. E qual que é o valor que deve ser liberado, né? E qual que é a importância aí nesse momento da economia? Nesse momento, nós estamos botando à disposição dos cotistas 35,7 bilhões de reais. A importância é para auxiliar as pessoas, os cotistas do fundo, que podem utilizar esse recurso para pagar uma conta, pagar uma dívida e assim adequar o seu orçamento familiar. Agora, é importante que as pessoas que têm esse direito, né, até o dia 28 de setembro. E depois dessa data? Então, a lei ela permitiu que todos os cotistas do fundo efetuem o saque até 28 de setembro. Passada essa data, a gente volta àquelas condições de saques habituais que a gente já tinha. Ou seja, pessoas com idade acima de 60 anos, a pessoa que entrou, se aposentou, ou então a pessoa que tem algumas enfermidades específicas regidas pela lei, e também beneficiários do BPC, ou então uma pessoa que entrou numa situação de invalidez, são os critérios habituais. Até 28 de setembro, todos os cotistas podem efetuar o saque. Após disso, a gente volta às condições já especificadas na lei. Ok, diretor, obrigado. Então é bom as pessoas ficarem atentas a essa data, que é até o dia 28 de setembro. E agora nós vamos até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen, que tem mais informações. Olá, Luana. Olá, Ney. O IBGE divulgou há pouco o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede, por exemplo, a inflação de alimentos, vestuário e transportes. O IPCA de julho teve variação de 0,33%, bem abaixo do registrado em junho, quando o IPCA ficou em 1,26%. O acumulado em 2018 ficou em 2,94%. E o acumulado nos últimos 12 meses
A população não tem acreditado muito nessa informação, não, dizendo que na prática, a inflação tem pesado demais no dia a dia. Só o leite teve um aumento de quase 50% até agora neste ano, o que elevou o produto para cerca de R$4. É preciso realmente pesquisar e pesquisar mesmo o preço. Ainda com relação à cota do PIS/PASEP, você teve aí a explicação. Se o titular faleceu, o titular ou a titular, o herdeiro ou a herdeira podendo cobrar essa cota. Só que aí terá que a pessoa interessada, no caso a pessoa responsável pela herança, apresentar os documentos, atestado de óbito e a documentação comprovando que a pessoa realmente é herdeira. Tá aí, então, ficar atento com relação a isso. O PIS é Caixa Federal, PASEP é Banco do Brasil. Lamentavelmente, mais um acidente com vítima fatal. Morre a professora de Garça, Ana Carolina Barros Vegian, 33 anos de idade. No início da tarde desta segunda-feira, ela capotou violentamente o carro na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, próximo a Jafa. A professora Ana Carolina Barros Vegian, ela ministrava aulas em uma escolinha no município de Veracruz. Tinha ido exatamente para Veracruz na manhã desta segunda-feira, deu as aulas para as crianças e estava retornando para Garça quando capotou o veículo violentamente. Com traumatismo craniano, foi levado o corpo foi levado inicialmente para Garça e depois trazido aqui para Marília para a necrópsia no IML. De acordo com a Prefeitura de Veracruz, a professora Carol, como era carinhosamente chamada, dava aulas na EMF Professora Belinha De Vito, em Veracruz. Era muito querida por todos da escola, da cidade, sempre alegre, sorridente, de bem com a vida, diz a nota. Estava desenvolvendo com os alunos o projeto Pantanal, demonstrando a paisagem, a flora e a fauna do Pantanal mato-grossense, de acordo com a nota divulgada pela Prefeitura de Veracruz. E foi decretado luto oficial de 3 dias pela prefeita Renata De Vito, em Veracruz. Velório e sepultamento marcados para Garça nesta terça-feira. Portanto, Ana Carolina Barros Vegian, 33 anos de idade. A rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, no trecho entre Marília, Garça, Marília, agora o trecho está perfeito. Tudo recapeado, bem sinalizado, mas a gente tem observado excesso de velocidade por parte de motoristas. E a imprudência, geralmente a causa, é claro, a causa praticamente geral de toda a violência do trânsito. E ainda falando com relação à rodovia, proprietários de chácaras, sítios às margens do Country, aquela região do Country Clube, da SP 333, continuam protestando, porque a Entrevias implantou as praças de pedágio no convênio com o governo do estado. Eles querem um tratamento diferenciado, já que residem naquela região, para que haja um tratamento diferenciado, visando o não pagamento do pedágio a todo instante que vierem para Marília e vice-versa no retorno para casa. O assunto continua em discussão, provocando amplo debate, inclusive na Câmara Municipal. E atenção, você que é proprietário rural, chegou a data. Declaração do ITR, o Imposto Territorial Rural. É mais uma carga tributária sobre a população. A carga, atenção, prazo termina dia 28 de setembro. Mas especialista jurídico faz uma análise bem interessante com relação à tributação rural. Confira.
As consequências maiores é se a declaração for mal feita. Se a pessoa não declarar exatamente aquilo que tem dentro da propriedade, ele poderá pagar mais, ele poderá ter consequências. Se ele não determinar lá a sua reserva legal, se ele não algum tipo de APP que ele tenha para que seja descontada do imposto, a sua produção, porque daqui a pouco vai se tornar improdutiva, e também ele tem que ver a questão do valor da terra, quanto é que está, o que está acontecendo, porque também, ou às vezes as prefeituras municipais hoje que são encarregadas da atribuição desse valor está muito alta, ele terá que contestar esse valor, ou ele está com uma declaração muito baixa, ele pode ter consequências depois. Se for vender a propriedade, ele vai pagar um lucro imobiliário muito grande. Então, Sueli, é uma situação assim que o produtor normalmente não dá muita atenção para esse momento dessa declaração, mas ele deve dar atenção, ele deve procurar o seu agrônomo, o seu técnico da cidade, o seu sindicato, para que ele tenha uma informação correta sobre essa declaração, e ele deve, como ele tem até 28 de setembro, ele tem tempo de arrumar essas coisas que podem estar em desacordo com aquilo que a propriedade realmente contém. Até a questão das benfeitorias, que não entram no imposto, às vezes a prefeitura coloca as benfeitorias como para que sobre ela, valorizando demais a terra por causa das benfeitorias, e essas devem ser excluídas, sobre elas não deve incidir então o tributo. Então tudo isso é importante que o produtor tenha essa atenção na hora de fazer a sua declaração do imposto territorial rural, para que não tenha surpresas depois, ou que ele tenha um valor maior da contribuição sem necessidade por não ter feito a declaração adequadamente. Então, proprietários rurais têm que ficar atentos em relação a esse comentário jurídico tão importante de orientação, para que não haja abuso na cobrança do ITR, o Imposto Territorial Rural. Está valendo já o prazo para a declaração do ITR, prazo que vai até 28 de setembro. E atenção, destaques do momento de saída do Tribunal Superior Eleitoral. Fux defende que candidato inelegível devolva a verba. Rosa Weber assume a presidência do TSE nesta terça-feira, à véspera do início da campanha eleitoral para as eleições deste ano. O dólar fecha em alta pelo terceiro dia e encosta perto de R$ 3,90. Temer admite receio em assinar decreto que pede relicitação de obras. E a Agência Nacional do Petróleo prepara mudança na divulgação dos preços dos combustíveis. Como será? No momento, mais um reajuste de 1% para a gasolina. Bem, o Brasil é um campeão de acesso à rede mundial de computadores, à internet. Tem havido excesso, abuso por parte da população com relação à consulta de problemas de saúde, como se a internet fosse o atendimento médico. Agora, o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo admitem abuso também por parte dos médicos. Confira. Ao procurar um dermatologista para tratar um problema de pele, a escritora Iris ouviu a seguinte frase. O primeiro comentário que o médico fez para mim foi: você já pensou em emagrecer? Cuidar da sua alimentação para você poder ficar com a pele melhor? E quando rompeu o ligamento do joelho numa aula de dança, procurou um ortopedista e recebeu outro diagnóstico associado a peso. Ele virou para mim e falou que o meu joelho ia melhorar se eu emagrecesse. Ela fez fisioterapia, perdeu peso, mas a lesão só piorou. A cirurgia foi inevitável. Nestes 2 momentos, a Iris se sentiu vítima de gordofobia dos profissionais da saúde. O termo, que tem ganhado destaque nas redes sociais e que significa intolerância, aversão a pessoas acima do peso, quando aplicado na medicina, pode confundir diagnósticos e até induzir ao erro médico. Não ter as medidas ideais não significa ter uma saúde prejudicada. A chefe de cozinha, Patrícia, sabe bem o que é isso. Tipo, a pessoa olha pra você e já vem aquele olhar de, nossa, ela é gorda, né? Coitada, ela deve ter um monte de problema. E eu convivo com a minha obesidade, assim, numa boa. Não tenho nenhum problema
de saúde associado à obesidade. No Brasil, mais da metade da população tem sobrepeso e 1 em cada 5 brasileiros é considerado obeso. Os médicos têm uma medida para isso, o índice de massa corporal. Quando o IMC está acima de 30, a pessoa tem obesidade. O excesso de gordura do corpo está associado a várias doenças, como a diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares. Mas ele não será a principal causa de todo e qualquer problema de saúde. Dizer que é completamente, totalmente saudável não dá para dizer, mas se a pessoa vive bem, convive com isso, dá para dizer que sim. Membro do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, o endocrinologista Otelo admite que existem médicos que passam dos limites. Por isso alerta, sempre que se sentir vítima de preconceito ou mau atendimento, o paciente deve procurar o Conselho de Medicina para fazer uma denúncia. O Conselho de Medicina, o que ele faz? Ele protege a sociedade da má prática. Então, quando o Conselho intervém em alguma circunstância, é porque isso eventualmente pode trazer prejuízo para o paciente. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.